Shalom! Hoje nós vamos mergulhar em uma revelação poderosa. Como o Eterno revelou de forma clara quem é o seu ungido, aquele sobre quem repousaria a Ruach HaKodesh e que viria trazer cura, libertação e boas novas aos pobres. Em Isaías 42, o profeta anuncia que Deus colocaria o seu espírito sobre um servo escolhido. Séculos depois, essa expectativa se fortaleceu entre os essênios, como vemos nos manuscritos de Qumran, especialmente no 4Q 521, que descreve o Messias que ressuscita mortos, cura feridos e anuncia a esperança aos humildes. E então, no início do Evangelho de João, vemos o testemunho impressionante de Yohanan, o imensor. Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Neste estudo, vamos conectar essas três testemunhas: o profeta, os manuscritos do Mar Morto e Yohanan Hamatbil, para declarar com firmeza que Yeshua é o Filho de Deus, o ungido do Eterno. Isaías 42, verso 1 dispõe: Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Neste trecho, o profeta Isaías revela algo profundo e divinamente autorizado. O próprio Eterno apresenta seu servo, seu escolhido, aquele em quem ele se compraz, e o sinal visível disso é que o Espírito do Eterno repousa sobre ele. Mas quem é este servo? Ele não é apenas um líder político, nem um mestre comum. Sua missão é espiritual, restauradora e universal. Ele trará justiça verdadeira, não apenas a Israel, mas também às nações. Ele não quebrará a cana ferida, ou seja, tratará os fracos com compaixão. Ele será luz para os gentios, abrirá os olhos cegos e libertará os cativos. Esses atos, trazer luz, restaurar a visão e libertar cativos, são ações espirituais e redentoras, próprias de alguém enviado diretamente pelo Eterno para curar, salvar e renovar. E o que marca esse servo como separado dos demais? Pus sobre ele o meu espírito. Essa frase é o selo divino. A Ruach HaKodesh repousando sobre alguém é o sinal profético mais elevado de que ele é autenticado pelo céu. Esse padrão aparece repetidamente nas Escrituras. Quando o Espírito vem, há uma missão, uma autoridade, uma revelação. O Espírito não apenas visita, mas permanece sobre esse servo, indicando que ele é escolhido, capacitado e enviado. O Mashiach é alguém reconhecível, não por aparência exterior, mas pelo Espírito que repousa sobre ele. E é exatamente esse o sinal que João, o imensor, receberia séculos depois. Entre os manuscritos do Mar Morto, um dos mais significativos é o manuscrito de Qumran, 4Q 521. Ele revela que o espírito do Mashiach paira sobre os pobres. Este é a Ruach HaKodesh, que traz cura, libertação e restauração. O Midrash Bereshit Rabbah diz que o espírito sobre as águas, em Gênesis 1:2, era o espírito do Mashiach, presente desde a criação. E o emissário Rav Shaul, Paulo, afirma que se alguém não ter o espírito do Mashiach, esse tal não é dele.
O Mashiach e o Espírito de Adonai são um. Ele é a manifestação viva do Eterno entre nós, escrito por volta do século I a.C. Ele registra a esperança messiânica viva no coração da comunidade de Qumran. O texto fala de um tempo escatológico em que sobre os pobres pairará o seu espírito e ele julgará os justos com justiça, curará os feridos, ressuscitará os mortos e anunciará boas novas aos humildes. Os milagres são marcantes: cura, ressurreição, libertação e anúncio das boas novas. Mas o que introduz tudo isso é a expressão pairará o seu espírito. O verbo usado carrega a ideia de repousar de forma contínua, de presença duradoura, não apenas uma visitação momentânea. Isso está em total sintonia com Isaías 42 e mais ainda com o que o Eterno diz a Yohanan: sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Em outras palavras, a expectativa messiânica entre os justos daquele tempo incluía o Messias identificado por uma relação especial com Aruba HaKodesh, um sobre quem o Espírito paira e que age em nome do Eterno com sinais de redenção. O manuscrito 4Q 521 não apenas confirma Isaías, mas reforça o critério do Eterno a Yohanan. O ungido seria reconhecido pelo Espírito que paira sobre ele, e esse seria o batizador com o Espírito Santo. Quando Yeshua se aproxima de Yohanan, João ou imensor, ele declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas João faz uma confissão importante: eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar me disse: sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. O que revela Yeshua a João? O mesmo sinal profético anunciado em Isaías e ecoado em Qumran: o Espírito descendo e permanecendo. Isaías disse: pus sobre ele o meu Espírito. Qumran escreveu: sobre os pobres pairará o Espírito. E agora João declara: eu vi o Espírito descer como pomba e repousar sobre ele. Esse repousar do Espírito não é apenas simbólico, é o critério do Eterno para identificar o verdadeiro ungido. João reconhece: Yeshua é o único que cumpre esse sinal. E mais, ele não apenas recebe o Espírito, mas batiza com o Espírito Santo. Ou seja, ele se torna fonte de vida e poder espiritual para todos. Todas as expectativas convergem nele. Isaías falou do servo cheio do Espírito. Qumran esperava um Messias sobre quem o Espírito pairaria e que traria cura e libertação. João viu com seus próprios olhos esse sinal se cumprir e declarou: eu testifico que este é o Filho de Deus. Por isso, afirmamos com fé e convicção que Yeshua é o ungido prometido, o revelado pelo Espírito, o Filho do Deus vivo, o que batiza com Ruach HaKodesh. Ele é o servo, o escolhido, enviado para trazer cura, justiça e libertação. Que o Eterno abra os olhos de Israel e das nações para reconhecerem em Yeshua o cumprimento de todas as coisas. Bendito seja Hashem, que dá vista aos cegos. Shalom, shalom.